Neste vídeo você vai aprender a parar de se abandonar emocionalmente e recuperar seu centro. Focar em si mesmo sem culpa, com base na filosofia estoica, diferenciar o que está sob seu controle do que não está. Silenciar ruídos externos para cultivar paz interior. Agir com presença e intenção, mesmo em dias turbulentos. Aplicar ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio na prática diária. É um guia profundo para quem busca liberdade emocional e firmeza mental através do estoicismo. Vamos começar. Tem dias em que a gente acorda com uma sensação estranha, como se estivesse vivendo a vida dos outros. O despertador toca, o celular vibra, o café esfria na xícara, enquanto o pensamento já corre atrás de metas que nem são nossas. Tudo ao redor parece querer nos puxar para fora da gente, como se o mundo tivesse pressa em nos distrair de quem realmente somos. É nessa correria invisível que muita gente se perde, achando que está avançando, quando, na verdade, só está se afastando de si. A mente vira vitrine do caos alheio, e o coração, coitado, vai ficando mudo, esquecido no canto. O problema não é o mundo ser barulhento, é a gente nunca aprender a fazer silêncio por dentro. É curioso como todo mundo hoje tem opinião sobre tudo. Gente dizendo o que você deve vestir, pensar, sentir. Influenciadores que nunca te viram te explicando como ser feliz. Mas no meio desse falatório todo, ninguém ensina uma coisa básica: como ficar em paz consigo mesmo. O irônico é que quanto mais tentamos acompanhar as vozes de fora, mais vazios ficamos por dentro. É como se cada conselho mal digerido fosse um prego martelado na nossa autenticidade. E aí vem o estalo. A paz que tanto procuramos nunca esteve lá fora, sempre esteve no único lugar que evitamos visitar, a nossa própria mente. O silêncio não é ausência de som, é presença de si. E isso, meu amigo, vale mais que ouro. Tem gente que vive tentando controlar tudo. O tempo, os outros, os resultados, até o humor do chefe. E quando as coisas escapam do roteiro, pronto, vem a frustração, a ansiedade, a culpa. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é uma prisão que a gente mesmo constrói? Porque o controle é uma ilusão sedutora. Ele promete segurança, mas entrega sofrimento. A única coisa que realmente está nas nossas mãos é o que pensamos, como reagimos e o que decidimos fazer com isso. O resto é o vento, e ninguém segura o vento. É aqui que o estoicismo entra como um farol em noite de tempestade, mostrando o que vale carregar e o que precisa ser solto. Sêneca dizia que a vida não é curta, a gente é que a desperdiça. E é verdade. A gente gasta horas com discussões que não levam a nada, perde energia tentando agradar quem nem nota, e vai empilhando obrigações vazias como quem monta um castelo de cartas na beira do abismo. Mas quando você começa a se voltar para dentro, tudo muda. A sua energia deixa de ser espalhada como confete ao vento e passa a ser canalizada como raio concentrado. Você começa a perceber que não precisa de muito, só precisa de direção. Não qualquer direção, mas a que parte de dentro da sua razão, dos seus valores, da sua verdade. Essa é a bússola do estoico. Tem uma frase que Marco Aurélio escreveu para si mesmo que me persegue. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. É simples, mas profundo. A gente passa tanto tempo tentando consertar o mundo que esquece de cuidar do único território que realmente podemos governar: a mente. E nesse território, a guerra é silenciosa. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas é lá que se vence ou se perde a batalha da vida. Você pode viver como vítima do caos ou como autor da sua serenidade. A escolha, mesmo que doa, é sua. E isso é libertador. Repara numa coisa: quanto mais você tenta provar seu valor para os outros, mais dependente você se torna da aprovação deles. É como tentar encher um balde furado. Você pode até ouvir um elogio hoje, mas amanhã ele evapora e você volta à estaca zero. Agora, quando a sua validação vem de dentro, quando ela nasce da consciência limpa e da ação justa, ninguém pode tirá-la de você. É o que Epicteto dizia: não é o que acontece com você que te afeta, mas como você interpreta isso. E essa interpretação só é possível quando você aprende a ouvir a si mesmo, e não o ruído lá de fora. Você já percebeu como a gente se acostuma com o barulho?
Não só o barulho das ruas ou das notificações, mas aquele ruído interno que fica martelando o tempo todo. A cobrança, o medo de errar, o receio do julgamento, a sensação constante de estar atrasado. A mente vira uma avenida movimentada onde pensamentos atropelam a paz. E mesmo assim, seguimos como se fosse normal. Só que não é. Isso cansa, desgasta, adoece. Às vezes, tudo o que você precisa é de um freio, um momento de parar e se perguntar: o que eu estou carregando que já devia ter deixado para trás faz tempo? A comparação é uma dessas cargas invisíveis. Ela parece inofensiva, começa devagar. Você vê alguém postando uma conquista e pensa: por que comigo não acontece isso? E aí o veneno entra sorrateiro. Você começa a medir sua vida pela régua dos outros, esquecendo que cada um está em um ponto diferente do caminho. É como comparar a flor que acabou de brotar com a árvore que já tem raízes profundas. Uma precisa de tempo, a outra já enfrentou tempestades. Só que o Instagram não mostra a raiz, só o fruto. E se você não tiver clareza, acaba acreditando que está ficando para trás, quando na verdade está exatamente onde deveria estar. Marco Aurélio escrevia todos os dias para si mesmo como forma de lembrar o que realmente importava. Era como se ele limpasse a lente da alma antes de começar o dia. E olha que ele era imperador, tinha o mundo nas costas, mas sabia que sem esse retorno ao essencial, ele se perderia no barulho do poder. E você? Qual foi a última vez que escreveu algo só para você, que sentou em silêncio e ouviu a sua própria respiração sem pressa, sem metas, sem cobrança? O mundo não vai te dar esse tempo. Você precisa tomá-lo para si, porque se você não parar por escolha, um dia vai ser forçado a parar pelo cansaço. É aí que entra uma das ideias mais poderosas do estoicismo, a escolha consciente. Você não escolhe o que acontece, mas escolhe como reage. E muitas vezes é nessa escolha que a sua liberdade nasce. A vida vai te testar, vai trazer perdas, críticas, rejeições, contratempos. Não importa o quão preparado você ache que está, o mundo sempre arranja um jeito de virar a mesa. Mas o estoico não é o que evita o caos, é o que aprende a caminhar por dentro dele sem perder o equilíbrio. Ele não se deixa arrastar pelas ondas, ele vira âncora no meio da correnteza. Sêneca escreveu que a alma precisa de tempos de solidão para se recompor. E isso não tem nada a ver com fugir do mundo, mas com se reencontrar dentro dele. É naquele intervalo em que ninguém está olhando que o caráter se fortalece. Quando você resiste ao impulso, quando escolhe o silêncio ao invés da explosão, quando age com virtude mesmo sem plateia, é aí que nasce a verdadeira força. Não do grito, mas da calma. Não da pressa, mas da presença. É nesse ponto que o estoico se constrói, na firmeza silenciosa diante do que não pode controlar. E sabe o que é mais curioso? Quando você para de correr atrás da aprovação dos outros, algo mágico acontece. As pessoas começam a te respeitar mais, não pelo que você mostra, mas pelo que você emana. A autenticidade tem um magnetismo que nenhum discurso bonito alcança. Ela não precisa se justificar, ela não precisa de curtidas. Ela se sustenta na coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E isso, meu amigo, não se ensina em curso online. Isso se cultiva dia após dia, escolha após escolha, silêncio após silêncio. Tem uma armadilha silenciosa que engole a energia de muita gente boa, a necessidade de provar valor o tempo todo. É como se cada gesto precisasse ser validado, cada escolha tivesse que ser explicada, cada silêncio justificasse sua existência. E isso, aos poucos, vai corroendo a liberdade de ser quem se é. A vida vira palco e o eu verdadeiro vira figurante. Só que a essência não sobrevive quando vive de aplausos. Uma hora o público some, e tudo que sobra é um vazio que ecoa como aplauso falso. A verdade é que o valor de alguém não está no que os outros enxergam, mas no que essa pessoa sustenta quando ninguém mais vê. E nesse mundo em que tudo vira vitrine, manter o foco virou um ato de rebeldia. A gente abre o celular para responder uma mensagem e, sem perceber, já passou meia hora rolando o dedo sem direção. É como entrar num mercado para comprar pão e sair com o carrinho cheio de coisa que nem queria. O problema é que essa distração não é inofensiva. Cada clique impulsivo, cada notificação que te arranca de si mesmo, é uma pequena ruptura na sua presença.
A mente vira um cômodo bagunçado, onde tudo grita ao mesmo tempo e nada se resolve. E quando o foco desaparece, o propósito também enfraquece. Marco Aurélio alertava que a alma se molda pelaquilo que repetidamente pensa. Ou seja, se você alimenta a mente com ruído, ela vira ruído. Se você a treina com atenção, ela vira direção. O que você consome vira você. E isso não é exagero, é escolha. É decisão de parar de ser espectador da própria mente e começar a ser autor do próprio pensamento. Não dá para cultivar sabedoria se você rega a ansiedade. Não dá para viver com propósito se você se alimenta de superficialidade. A mente precisa de higiene tanto quanto o corpo, e ela só floresce onde há silêncio, presença e intenção. Quantas vezes você já sentou para fazer algo importante e se viu fazendo outra coisa sem nem perceber? Isso acontece porque a mente está fragmentada, como um espelho estilhaçado, e aí vem a frustração, vem a culpa, vem o famoso "eu não consigo me concentrar". Mas a verdade é que foco não é dom, é treino. O estoico sabe que a disciplina não nasce da motivação, mas da repetição. Ele não espera estar inspirado para agir. Ele age, mesmo quando não sente vontade, porque entende que a vontade é instável. Já o compromisso com a própria razão é firme como rocha. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que não é escravo de seus impulsos. E isso vale para tudo. Desde o desejo de responder uma crítica no impulso, até a vontade de abandonar tudo na primeira dificuldade. O impulso grita, mas a razão orienta. E é essa escolha, entre o grito e o guia, que define o rumo da sua vida. Quem age só pelo que sente, vive refém da oscilação. Já quem age pelo que acredita, constrói uma base sólida. Uma base que não desaba com a crítica, que não se exaure com o elogio, que não se perde com o caos. E veja, isso não significa virar uma máquina fria, sem emoção. Pelo contrário, significa ter emoções, mas não ser dominado por elas. Sentir medo, mas não deixar que ele dite seus passos. Sentir raiva, mas não entregar a chave do volante para ela. A razão estoica não mata a emoção, ela a educa. E quando isso acontece, você começa a experimentar algo raro, o silêncio interior, aquele tipo de calma que não depende do ambiente, que não precisa da permissão de ninguém para existir, que não se abala com o barulho do mundo, porque ela vem de um lugar que o mundo não alcança, de dentro. Tem uma força invisível que carrega mais peso do que qualquer corrente, o costume de viver em função da expectativa dos outros. É como caminhar com uma mochila cheia de opiniões que não são suas, decisões que não te representam e caminhos que você nunca quis seguir. Cada escolha feita para agradar alguém vira um pedacinho da sua liberdade deixado para trás. E no fim, quando você olha para a vida que construiu, pode até ter um monte de conquistas, mas não sente pertencimento. É como morar numa casa bonita, onde você nunca se sentiu realmente em casa. Porque ser aceito pelos outros não compensa se, no processo, você tiver que se abandonar. A comparação é um espelho torto. Você se olha ali e nunca se vê por inteiro. Só vê o que falta, o que não alcançou, o que ainda precisa ser. E a mente, como uma criança faminta, começa a pedir mais. Mais beleza, mais reconhecimento, mais sucesso, mais. E o mais irônico é que esse mais nunca vem com paz. Pelo contrário, vem com cobrança, com culpa, com desgaste. Você começa a correr numa corrida que nunca tem linha de chegada. E o pior, você nem lembra por que começou. A verdade é que o único caminho que vale a pena é aquele que nasce de dentro para fora. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava-se constantemente da brevidade da vida. Ele sabia que o tempo não é uma estrada infinita, é uma vela acesa que se apaga sem aviso, e por isso escrevia para si mesmo todos os dias como quem varre a poeira do pensamento. E se até um imperador precisava desse tempo de autoescuta, quem somos nós para ignorar isso? O tempo que você dedica a si mesmo não é luxo, é sobrevivência. E não precisa ser horas no topo de uma montanha. Pode ser 5 minutos em silêncio, pode ser um caderno rabiscado, pode ser um não dito com firmeza. Existe uma beleza estranha na constância. Ela não tem o brilho da euforia, nem o glamour do sucesso rápido, mas ela é sólida. É como a raiz de uma árvore que ninguém vê, mas que sustenta tudo.
Quem vive de impulso é como folha ao vento. Voa alto num dia, despenca no outro. Já quem cultiva a constância não precisa de tempestades para mostrar força. Ele cresce devagar, mas cresce inteiro. E é isso que o estoicismo ensina, que as maiores vitórias acontecem no escuro, longe dos olhos, onde só a sua consciência é testemunha. A vitória de não responder à provocação, de levantar mesmo sem motivação, de seguir mesmo cansado. Quantas vezes você já jurou que ia mudar e desistiu no terceiro dia? A promessa é fácil, o percurso é difícil. E tudo bem, o erro não está em fraquejar, está em parar de tentar. O estoico não é perfeito. Ele é falho, humano, mas comprometido. Ele entende que a disciplina não nasce pronta. Ela é construída com pequenos tijolos de decisão. Cada escolha de manter a palavra, cada sim dado à razão e cada não dito ao impulso. É nesse processo que a liberdade começa a florescer. Não do lado de fora, mas por dentro, onde a consciência passa a confiar em você. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem. E usar bem não significa lotar a agenda, nem alcançar metas sem fim. Significa estar inteiro no que faz, presente no que sente, consciente no que escolhe. A pressa rouba profundidade. A comparação rouba identidade. A distração rouba clareza. E tudo isso junto rouba a sua paz. Mas quando você começa a caminhar com intenção, cada passo vira um manifesto silencioso de autenticidade. E quem caminha com verdade não precisa de plateia, porque a maior aprovação que existe é deitar a cabeça no travesseiro e saber que foi fiel a si mesmo. Já reparou como o silêncio incomoda algumas pessoas? Basta um intervalo numa conversa, um momento sem música, sem notificação, e pronto. Alguém corre para preencher com qualquer coisa. É como se o vazio assustasse. Mas o que poucos percebem é que o silêncio, esse mesmo que tanta gente evita, é onde a verdade mora. Não é no barulho que a gente se entende, é na pausa. Só que para escutar o que tem dentro, precisa ter coragem, porque o silêncio não esconde, ele revela. E às vezes o que aparece ali é desconfortável. Escolhas erradas, palavras engolidas, sentimentos escondidos. Mas também é ali que aparece o que importa, o que te move, o que te fere, o que te cura. A maioria das pessoas vive tão conectada com o que está fora, que esquece de se conectar com o que sente. Sabem tudo sobre o mundo, mas quase nada sobre si. Sabem o que está em alta, o que viralizou, o que é tendência, mas se perguntam o que realmente desejam da vida. Travam, porque perderam o hábito de se ouvir. Viveram tanto tempo tentando ser aceitas, admiradas, desejadas, que deixaram de ser autênticas. A mente, coitada, virou vitrine de desejo alheio, e o coração virou depósito de frustração reprimida. Não é à toa que tanta gente sente um cansaço que não se cura com sono, porque o que está exausto não é o corpo, é a alma. Marco Aurélio, mesmo cercado de poder e vozes influentes, sabia que nada substitui a voz da consciência. Ele não escrevia para ser lido, ele escrevia para não se perder de si. E hoje, com tanta informação e distração, essa prática se torna mais essencial do que nunca. A escrita silenciosa, a reflexão honesta, o recolhimento proposital, tudo isso é como limpar uma janela embaçada. Você começa a enxergar melhor não só o mundo, mas principalmente o que acontece aí dentro. E quando vê com clareza, você escolhe com firmeza. E quando escolhe com firmeza, você vive com menos ruído e mais direção. Sêneca falava que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E como saber para onde ir, se nem ao menos sabemos o que queremos de verdade? O primeiro passo é sair do modo automático. Parar de correr porque todo mundo está correndo. Parar de buscar porque todo mundo está buscando. O estoico não vive em função do que o mundo impõe. Ele vive a partir do que faz sentido. E esse sentido não se compra, não se imita, não se copia. Ele é construído com presença, com escuta, com repetição. É um processo, um mergulho, um reencontro. A sabedoria estoica não exige que você vire um monge isolado, mas te convida a ser o guardião da sua própria paz. Isso significa que no meio do caos, você pode ser silêncio. No meio da pressa, você pode ser presença.
No meio da expectativa dos outros, você pode ser coerência. E tudo isso começa quando você cria espaço dentro de si. Não precisa ser perfeito, não precisa acertar sempre, mas precisa estar atento, porque a distração te leva para longe da vida que você quer. E a atenção, essa sim, te traz de volta para o lugar onde tudo acontece, o agora. E aqui está um segredo que quase ninguém fala. A transformação real é sutil. Não vem com fogos de artifício, nem com aplausos. Vem no dia em que você escolhe o silêncio ao invés da gritaria. No momento em que você respira fundo antes de reagir. Na hora em que você se recolhe para não se perder. São essas pequenas decisões invisíveis que constroem a pessoa que você está se tornando. E ninguém vê, mas você sente. E isso basta, porque a paz que se sente não precisa ser explicada. Ela apenas é, como o sol que nasce em silêncio, mas transforma tudo ao redor. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar tudo de uma vez? Começar do zero, acordar mais cedo, parar de procrastinar, comer melhor, cuidar da mente. E então veio o primeiro tropeço, o primeiro dia em que você não conseguiu cumprir o plano. A frustração bateu, a culpa chegou de mansinho, e tudo que parecia possível, de repente, virou mais um fardo. O que ninguém te conta é que transformação não tem nada a ver com intensidade passageira. O estoicismo nos ensina justamente o contrário. O que muda uma vida não é o impacto de um raio, é o gotejar diário da disciplina. A mudança real é sutil, silenciosa, teimosa. Ela não grita, ela insiste. A sociedade moderna romantizou o comece agora e mude tudo. Mas a verdade é que tudo que nasce com euforia morre com o primeiro obstáculo. Quem vive à base de motivação vai viver à base de desistência também, porque motivação é visita, mas constância é moradora. E constância não significa rigidez, significa lealdade. Lealdade a quem você escolheu ser, mesmo quando o mundo parece te empurrar para longe disso, mesmo quando ninguém nota, mesmo quando você tem 1000 desculpas e só uma razão. E é nessa hora que o estoico se destaca. Ele não busca perfeição, busca firmeza. Marco Aurélio, com todo o poder nas mãos, escrevia todos os dias como se fosse um soldado comum, porque sabia que a batalha mais difícil não era contra os bárbaros, mas contra os próprios impulsos. Ele entendia que manter a mente limpa era mais importante do que vencer uma guerra. E nós, o que temos feito para manter essa limpeza? A gente escova os dentes todo dia, toma banho, limpa a casa, mas a mente deixa acumular lixo, mágoas, comparações, raiva, distrações. Depois não entende por que está ansioso, disperso, esgotado. A mente precisa de cuidado, precisa de faxina. E essa faxina exige tempo, atenção e silêncio. Epicteto dizia que não é livre quem faz o que quer, mas quem faz o que é certo. E isso mexe com a gente. Porque ser livre, na visão estoica, é conseguir dizer não para o que te afasta da sua verdade, mesmo quando todo mundo diz sim. É conseguir agir mesmo sem vontade. É acordar cedo mesmo sem energia, porque você sabe que tem algo maior guiando seus passos. É não esperar que o universo se alinhe, é alinhar a si mesmo com aquilo que faz sentido. É sair do ciclo da autossabotagem e entrar no ciclo da autoconstrução, tijolo por tijolo, passo por passo. E quando você começa a agir com constância, algo dentro muda. A autoconfiança deixa de ser discurso e vira estrutura. Você começa a confiar em si não porque tudo deu certo, mas porque você se provou digno da sua própria palavra. Isso é raro e é transformador, porque a base do respeito próprio é simples, fazer o que você disse que faria. E não importa se é pequeno, levantar no horário, cumprir uma tarefa, evitar um comportamento destrutivo. Cada ato conta. Cada pequeno gesto é um voto de confiança depositado na pessoa que você está se tornando. E isso vale mais do que qualquer medalha. A vida não exige que você mude tudo de uma vez. Ela só precisa que você mude uma coisa de cada vez, com verdade, que você troque a pressa pela presença, o impulso pelo propósito, a euforia pela disciplina. O mundo vai continuar oferecendo distrações, atalhos e fórmulas mágicas. Mas o estoico não se move pelo barulho. Ele segue a razão como quem segura uma tocha no escuro, mesmo cansado, mesmo sozinho,
mesmo em silêncio, porque ele entende que a paz não se alcança por acidente. Ela é construída com escolhas constantes, conscientes e corajosas, uma de cada vez. Tem um tipo de fuga que ninguém percebe de imediato. Ela não tem cheiro de vício, nem barulho de escândalo. É uma fuga sorrateira, disfarçada de produtividade, de entretenimento, de necessidade. Você acorda, liga o celular, mergulha nos compromissos, responde mensagem, ouve 1000 vozes, e no meio disso tudo, esquece de ouvir a principal, a sua. Essa é a fuga mais comum da nossa época, a fuga de si. Não é que você esteja ocupado demais, é que você está evitando aquele encontro inevitável com o que realmente sente. E o nome disso é distração. Uma distração polida, aceitável, socialmente elogiada, mas que vai, aos poucos, apagando a sua presença no que vive. Marco Aurélio escrevia que a mente que se dispersa em 1000 direções não pode estar em paz. E se você parar para pensar, é exatamente isso que acontece. Vivemos como se o pensamento tivesse que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Fazendo uma coisa, pensando em outra, ouvindo sem escutar, vivendo sem sentir. A presença virou luxo, a atenção virou alvo. Tudo à nossa volta quer sequestrar esse foco, e consegue, se a gente não vigiar. Porque o foco, assim como a liberdade, só permanece onde há vigilância constante. E sem essa vigilância, a mente vira terreno baldio, ocupado por tudo que é urgente, mas nunca pelo que é essencial. O estoico entende que distração é mais do que um hábito, é um sintoma. É a prova de que algo dentro está pedindo atenção. E como não sabemos como lidar com esse chamado, anestesiamos. Rimos de vídeos aleatórios, lemos coisas sem sentido, abrimos notificações por impulso, mas no fundo, sabemos, estamos fugindo de algo, fugindo da conversa difícil, da decisão adiada, do silêncio que revela demais. E quanto mais fugimos, mais o incômodo cresce, porque a mente, diferente de um cômodo, não se tranca. Ela nos segue, nos cobra, nos esgota, até que a gente perceba que a única saída verdadeira é o retorno para dentro. Sêneca não via valor em uma vida vivida no automático. Ele dizia que o tempo mal utilizado é a maior das perdas. E não é sobre produtividade tóxica, nem sobre encher o dia de tarefas. É sobre estar inteiro no que se vive. É sobre não desperdiçar a própria existência com ruídos que não te levam a lugar algum. É sobre escolher, com coragem, aquilo que merece espaço dentro de você. Porque cada vez que você diz sim para uma distração sem sentido, você está dizendo não para um pedaço da sua clareza. E a clareza, quando perdida, leva junto a direção, a motivação, o sentido. Você já tentou ficar em silêncio por 5 minutos completos? Sem celular, sem música, sem ninguém? Experimente. Não como técnica, mas como reencontro. Veja o que aparece. Talvez surja uma lembrança, talvez uma dor antiga, talvez um sonho esquecido. E talvez você perceba que ali, no meio desse silêncio bruto, existe algo valioso. Você, sem filtro, sem pose, sem distração, só você. E é com esse você limpo que se começa qualquer transformação verdadeira. O resto é performance, é tentativa de tapar o sol com a peneira. Mas o sol sempre volta. E quando ele voltar, que encontre alguém disposto a encarar a própria luz e sombra. O mundo te oferece 1000 rotas de fuga, mas só uma direção te leva de volta para casa. A escolha de parar de correr de si. E não precisa ser radical, não precisa abandonar tudo e virar um ermitão. Basta começar pequeno. Um momento de silêncio no meio do caos. Uma respiração consciente antes da reação. Uma escolha deliberada de se escutar antes de se expor. O estoicismo não pede que você apague o mundo. Ele só pede que você aprenda a não se apagar dentro dele. E isso, embora pareça pouco, é o que diferencia quem sobrevive de quem vive com plenitude. A maioria das pessoas acredita que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser. Mas o que se vê por trás dessa ideia é justamente o contrário. Uma multidão refém dos próprios desejos. Gente que não consegue parar de rolar o feed, que promete mudar, mas não sai do lugar, que vive de impulso em impulso, achando que isso é viver de verdade. A liberdade verdadeira não está no excesso de opções, mas na capacidade de escolher com consciência. E isso, meu amigo, exige disciplina. Não aquela forçada,
dura, imposta, mas uma disciplina que nasce do amor por quem você quer se tornar. E é essa disciplina que o estoicismo valoriza como uma virtude essencial. Crates, um dos primeiros filósofos que influenciaram o estoicismo, dizia que o homem livre é aquele que vive segundo a razão, não segundo o desejo. E essa frase continua ecoando como um trovão até hoje, porque desejo todo mundo tem, mas vontade de seguir firme naquilo que se propôs a fazer, mesmo sem aplauso, mesmo sem ânimo, isso é para poucos. Ser disciplinado não é ser robô, é ter domínio, é poder olhar para a tentação e dizer não hoje, é ouvir a voz da distração e responder com silêncio, é sentir a vontade de desistir e continuar mesmo assim. Isso não é prisão, isso é soberania. E você já reparou como as pessoas mais livres são justamente aquelas mais disciplinadas? Aquelas que não precisam de despertador porque acordam por propósito, que não vivem de atalhos porque confiam no próprio processo, que não cedem à pressão externa porque construíram uma fortaleza interna. Essa disciplina não é um peso, é um alicerce. Ela permite que a pessoa ande firme, mesmo quando o chão lá fora treme. E tudo começa com uma escolha simples: honrar a própria palavra, dizer eu vou e ir, dizer eu mudo e mudar, não pelos outros, não para mostrar, mas porque se respeita demais para quebrar um compromisso com a própria consciência. Marco Aurélio escreveu certa vez: a maior vitória é aquela sobre si mesmo. Ele não falava de guerras, de glória, de poder, falava de acordar e enfrentar as batalhas invisíveis do dia, o cansaço, o tédio, a vontade de largar tudo, a dúvida corrosiva, o medo do fracasso, e vencê-las sem precisar de testemunhas. Isso é coragem, isso é força, isso é liberdade interna. E a ironia é que quanto mais você faz isso, mais as pessoas acham que é fácil. Não veem o esforço, só o resultado. Não percebem a luta, só a serenidade. Mas tudo isso tem preço. E o preço é o compromisso silencioso com a própria evolução. Epicteto nos lembra que a disciplina é treinável. Ela não nasce com ninguém. Não é um dom reservado a poucos. É uma escolha que se renova todos os dias. E ela começa pequeno, no copo d'água antes do café, no celular deixado de lado por meia hora, na decisão de concluir uma tarefa sem interrupções, na coragem de dizer não quando seria mais confortável dizer sim. A cada pequeno ato de disciplina, você envia um recado para o seu cérebro: eu estou no comando. E com o tempo essa confiança vira raiz, e essa raiz sustenta tudo. A vida vai continuar te testando, vai oferecer atalhos, vai provocar, vai tentar te tirar do eixo. Mas se você cultivar essa base estoica dentro de si, vai perceber uma coisa poderosa. Você não precisa controlar tudo, não precisa agradar ninguém, não precisa provar valor. Você só precisa continuar, um passo depois do outro, com firmeza, com presença, com intenção, porque quem se torna fiel à própria razão descobre uma liberdade que nenhum caos externo pode roubar. Você já reparou como é fácil se perder da própria essência quando se vive cercado por pressões sutis? Não são só os gritos que nos desviam do rumo. Às vezes, é o elogio exagerado que nos distrai, a expectativa de alguém que nos engessa, ou até o medo silencioso de decepcionar quem confia em nós. Aos poucos, sem perceber, a gente começa a viver em função dos olhos dos outros, e isso pode ser mais cruel do que qualquer crítica. Porque quando você passa a agir para sustentar uma imagem, sua alma começa a gritar baixinho, implorando por autenticidade. E quando essa voz interna é ignorada por tempo demais, o corpo começa a adoecer de um silêncio não vivido. O estoicismo nos convida, antes de qualquer coisa, a sermos inteiros, a parar de vestir papéis, a ter coragem de não agradar quando isso exige nos trair. Epicteto dizia que é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E isso vale principalmente para quem acha que já se conhece, porque se conhecer exige mais do que olhar no espelho. Exige se observar quando ninguém está olhando, exige encarar os próprios medos sem camuflagem, exige admitir que às vezes a gente se sabota bonito só para evitar a dor da mudança. E essa mudança, por mais desconfortável que pareça, é a única estrada que leva para a liberdade de ser você mesmo. Quantas vezes você já fez algo que ia contra o que sentia, só para manter a paz com alguém?
Quantas vezes engoliu o que pensava, riu sem vontade, cedeu só para não desagradar. A cultura do não quero confusão nos treinou para sermos agradáveis, mas não autênticos. E no processo fomos aprendendo a calar partes de nós que gritavam por espaço. A alma que antes dançava leve, agora anda pisando em ovos. E o problema é que quem vive se moldando demais, uma hora esquece qual era sua forma original. É como uma escultura feita de cera exposta ao sol. Vai derretendo sem perceber até sumir. Marco Aurélio, em meio às pressões de um império, não se esquecia de questionar suas motivações. Estou fazendo isso porque é certo ou porque esperam isso de mim? Ele se perguntava. E essa pergunta é um convite para todos nós. Por que você está fazendo o que faz? É por verdade ou por conveniência? É porque te move ou porque te empurraram? O autoconhecimento começa com perguntas sinceras, mas ele só se aprofunda quando você tem coragem de escutar as respostas, mesmo que elas não sejam bonitas. Porque a verdade, no início, machuca, mas depois liberta. Sêneca escrevia que a maior prisão é a da mente, que não ousa pensar por conta própria. E hoje, com tanta opinião sendo jogada na nossa cara o tempo todo, é difícil saber o que é pensamento próprio e o que é repetição disfarçada. Mas há um jeito de descobrir: o desconforto. Se algo te incomoda, se algo te trava, se algo dentro diz isso não é meu, escute. Não ignore só porque é mais fácil seguir o fluxo. O estoico não vive para ser aceito, vive para ser justo. Justo com o mundo, mas principalmente justo com a própria consciência. E quando você começa a viver com essa firmeza interna, algo muda no seu olhar. Ele deixa de buscar aprovação e começa a oferecer presença. Você entra num ambiente e não precisa explicar nada. Sua postura fala, sua energia comunica, sua coerência te precede, porque a verdade, quando é vivida de dentro para fora, tem um peso silencioso, um tipo de respeito que não se pede, se inspira, e aí você entende que ser fiel a si mesmo não é egoísmo, é a única forma de realmente ser útil ao mundo, porque só quem está inteiro pode oferecer algo de valor aos outros. Tem uma coisa que ninguém ensina pra gente na escola: como lidar com a própria mente. Ensinaram equações, datas, fórmulas, mas não ensinaram o que fazer quando a ansiedade paralisa, quando a raiva queima por dentro, quando a solidão bate mesmo cercado de gente. Aí a gente cresce, se forma, trabalha, paga contas, mas continua sem manual. E no fundo, o que mais queremos é paz. Não uma paz decorativa dessas que vem num pôster de parede, mas uma paz que aguenta pancada, que resiste ao caos, que se sustenta por dentro mesmo quando tudo lá fora desaba. Essa paz tem nome: autogoverno, e o estoicismo é o mapa. Marco Aurélio, ao escrever para si mesmo, não buscava consolo fácil. Ele buscava lucidez. Queria entender o que realmente valia a pena, e descobriu que o que mais vale é o que ninguém pode tirar: o domínio sobre si. Não importa o quanto alguém tente te provocar, te diminuir, te testar. Se você governa sua mente, você governa seu mundo. Parece exagero, né? Mas olha em volta. Quantas pessoas você conhece que têm tudo e vivem em guerra? E quantas outras que têm pouco e caminham em paz? A diferença não está no que elas possuem, mas no que cultivam por dentro. E o que se cultiva, cresce. A maioria dos nossos conflitos nasce da tentativa de controlar o que não depende de nós: a reação do outro, o tempo, o reconhecimento, o futuro. A mente vai se esticando, tentando alcançar tudo isso, e nesse esforço se parte. O estoico entende que não é fraco quem solta, é sábio. Porque quem gasta energia tentando controlar o que é incontrolável, perde o que tinha de mais precioso: a serenidade. Quando você solta o que não te pertence, sobra espaço para cuidar do que realmente importa: sua palavra, sua atitude, seu foco, sua direção. O resto é cenário. A peça verdadeira acontece dentro. E aqui vem uma virada poderosa. Você não precisa entender tudo para agir com sabedoria. Às vezes, o passo vem antes da clareza. Você não precisa estar 100% confiante para começar. Não precisa ter certeza absoluta para se posicionar. Só precisa estar alinhado com aquilo que é certo. E o que é certo nem sempre é o mais fácil.
nem o mais popular, mas é o que te permite dormir com a cabeça tranquila, mesmo quando o mundo está virado do avesso. Isso, aos olhos de quem vive pela opinião dos outros, pode parecer tolice, mas aos olhos da consciência limpa, é o maior dos privilégios. Sêneca dizia que a vida feliz é aquela em que se vive de acordo com a natureza da razão. E isso pode soar distante, até abstrato, mas no fundo é simples. Significa agir com clareza, com propósito, com firmeza. Significa não ser arrastado por impulsos, nem manipulado por pressões externas. Significa viver como quem sabe que cada escolha é um espelho do que carrega por dentro. E quando você entende isso, começa a viver com mais intenção, começa a dizer mais nãos, começa a escutar mais, começa a se mover menos por vaidade e mais por verdade. E a verdade, meu amigo, é silenciosa. Mas quando ela fala, até o caos se cala. A mente é como um templo, e você decide o que entra, decide se permite a bagunça, o barulho, os pensamentos que não te constroem, ou se aprende a filtrar, a escolher, a proteger esse espaço sagrado. E proteger não é se isolar, é se fortalecer, é saber que mesmo que o mundo tente invadir, ali dentro é você quem manda. E quando você toma posse de si, nada te desestrutura de verdade. Porque a base não está nos ventos lá fora, está na firmeza que você cultiva dia após dia, no silêncio que ninguém vê, mas que sustenta tudo. Tem dias que a mente parece um campo de batalha. Você acorda já com o peso de 1000 pensamentos, revisando o que não fez ontem, se cobrando pelo que ainda não começou, criando cenários do que pode dar errado amanhã. A cabeça vira uma sala mal iluminada, cheia de vozes que sussurram incerteza, cobrança, comparação. E nesse tumulto invisível, o corpo obedece, carregando uma tensão que não tem nome, mas tem efeito. Os ombros enrijecem, a respiração encurta, o olhar perde foco. E tudo isso porque deixamos de ser senhores da própria mente. Passamos a ser hóspedes mal recebidos no lugar mais íntimo que existe, o nosso pensamento. O estoicismo não promete que você nunca mais vai se sentir assim. O que ele oferece é algo mais profundo, a capacidade de observar esse turbilhão e escolher não ser arrastado por ele. Marco Aurélio enfrentava traições, guerras, doenças, perdas, e ainda assim escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo: você tem poder sobre a sua mente. Isso não significa controlar tudo o tempo todo, mas significa não entregar a direção da sua vida para qualquer pensamento que aparecer. É reconhecer: tô pensando isso, mas não preciso acreditar nisso. Esse espaço entre o estímulo e a reação é onde mora a liberdade estoica. A liberdade de não responder no impulso. A liberdade de não explodir na raiva. A liberdade de não se afogar no medo. A liberdade de respirar antes de decidir. De refletir antes de se culpar. De silenciar antes de falar o que não pode ser desdito. Tudo isso nasce do domínio sobre a atenção. Porque onde você coloca sua atenção, ali cresce sua energia. Se você alimenta o medo, ele ganha força. Se você alimenta a dúvida, ela cria raiz. Mas se você alimenta a lucidez, a paz começa a brotar. E essa paz não é ausência de pensamento, é ordem em meio ao caos. Epicteto dizia: não são os fatos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. E isso pode parecer abstrato até você aplicar. Um atraso no trânsito pode virar motivo de fúria ou de reflexão. Uma crítica pode te derrubar ou te fortalecer. Uma perda pode te destruir ou te ensinar. Tudo depende do significado que você atribui. E é aí que o estoico se diferencia. Ele não nega a dor, mas não a idolatra. Ele sente, mas não se entrega. Ele sofre, mas não se perde. Porque entende que a vida é menos sobre o que acontece e mais sobre o que se faz com isso. E veja bem, isso não é frieza, é maturidade. É saber que a emoção tem seu lugar, mas não o comando. Que o sentimento é legítimo, mas não soberano. Que a verdade interna não precisa ser abafada, mas precisa ser conduzida com sabedoria. O estoico não é uma pedra. Ele sente tudo, mas escolhe o que fazer com o que sente. E essa escolha, repetida dia após dia, vai moldando um caráter mais firme, mais lúcido, mais sereno. Porque ninguém nasce pronto. Todo mundo começa vulnerável.
A diferença está em quem decide crescer de dentro para fora, mesmo quando tudo empurra para o contrário. A mente, quando não treinada, vira brinquedo do acaso, mas quando educada com paciência, vira instrumento de transformação. E o treino não exige grandiosidade. Começa no pequeno. Uma pausa antes de responder, uma respiração antes do grito, um olhar honesto para si mesmo antes de julgar o outro. Essas pequenas práticas, quando feitas com intenção, criam uma clareza que nenhum barulho consegue apagar. E com o tempo, essa clareza vira bússola. Uma bússola silenciosa, mas firme, que aponta para dentro, mesmo quando tudo ao redor grita para fora. Você já sentiu como se estivesse presente, mas por dentro estivesse ausente? Como se o corpo estivesse cumprindo tarefas, respondendo mensagens, comparecendo a compromissos, mas a alma estivesse longe. É um tipo de exaustão que não tem relação com o tanto que você faz, mas com o pouco que você sente. O nome disso é desconexão. E o problema é que quanto mais tempo você passa desconectado de si, mais difícil fica lembrar o caminho de volta. A gente começa a funcionar no modo cumprir, seguir, entregar, e se esquece de algo muito mais profundo. Viver. Não só existir, mas viver com presença, com sentido, com alinhamento entre o que faz e o que acredita. O estoicismo é um convite ao retorno, não ao passado, mas ao centro. Ele te pergunta o tempo inteiro: isso que você está fazendo está de acordo com a sua natureza, com a sua razão, com a sua verdade? E se a resposta for não, não importa o quanto elogiem, aplaudam ou recompensem, você vai se sentir vazio, porque o vazio não é a ausência de conquistas, é a ausência de coerência. Marco Aurélio sabia disso. Por isso, mesmo sendo imperador, se retirava diariamente para escrever, não como quem quer ensinar, mas como quem precisa lembrar. Porque a memória mais frágil que existe é a memória de quem somos quando tudo lá fora tenta nos moldar. Existe uma diferença enorme entre fazer o certo e parecer certo. Parecer certo é agradar, seguir modas, responder ao que esperam. Fazer o certo é agir de acordo com os próprios princípios, mesmo que isso incomode, mesmo que doa, mesmo que ninguém entenda. E essa escolha, apesar de silenciosa, tem um poder imenso, porque ela te reconecta, te coloca de volta no eixo. E mais do que isso, te fortalece, porque quando você vive alinhado com o que acredita, o mundo pode até balançar, mas você permanece de pé, como um farol firme na tempestade, como uma raiz que se aprofunda quando o vento aumenta. Sêneca dizia que não é a carga que destrói, é a maneira como a carregamos. E em tempos onde todos parecem sobrecarregados, vale olhar para dentro e perguntar: estou me sobrecarregando com o que é meu ou com o que os outros jogaram sobre mim? Estou carregando expectativas emprestadas, medos alheios, verdades que nem são minhas? Porque carregar o que é seu já exige força. Agora carregar o que nunca deveria ter sido seu, isso adoece, a alma cansa, a mente enfraquece. E aí surge a ansiedade, a apatia, a confusão, não por falta de capacidade, mas por excesso de peso emocional desnecessário. Recomeçar nesse contexto não significa largar tudo e fugir. Significa parar por dentro e reorganizar o que está fora. Significa silenciar os ruídos e ouvir a própria respiração. Significa escolher com calma o que vai entrar na sua mente hoje. E isso começa no detalhe: o que você consome, com quem você conversa, que tipo de pensamento você repete. A mente não é neutra, ela absorve. E aquilo que ela absorve, ela repete. E o que ela repete, ela transforma em crença. E essa crença, quando não observada, vira destino. Por isso, observe, questione, reflita, decida com consciência o que você está permitindo crescer aí dentro. O estoico não vive em busca de grandes feitos. Ele busca coerência. Ele não quer parecer sábio, ele quer ser justo. E justiça, nesse caso, começa consigo mesmo. Ser justo com sua história, com seu ritmo, com suas imperfeições. Ser justo com seus limites e, ao mesmo tempo, com seu potencial. Aquele que é fiel à própria consciência caminha com leveza, não porque não enfrenta batalhas, mas porque não carrega o que não precisa. Ele caminha com o necessário.
E esse necessário é o que cabe na alma quando ela está limpa, não cheia, limpa. Às vezes, o que mais pesa não é o que temos que fazer, mas o que deixamos de enfrentar. Aquilo que evitamos, empurramos com a barriga, fingimos que não nos afeta, vai se acumulando num canto escuro da mente. A procrastinação, que parece inofensiva, se torna uma forma disfarçada de fuga. Fuga de decisões, de conversas difíceis, de escolhas que exigem firmeza. Só que o tempo não resolve o que a coragem precisa resolver. Ele até pode amenizar a dor por um instante, mas a ferida continua aberta por dentro. E quanto mais adiamos, mais ela cria raízes. E quanto mais raízes, mais difícil arrancar. O estoicismo é um convite à coragem de encarar de frente. Não amanhã, mas hoje. Epicteto ensinava que ninguém é livre enquanto for escravo dos próprios adiamentos. E ele tinha razão, porque o medo de agir não protege, aprisiona. Depois eu vejo isso, é um tijolo no muro que te separa da vida plena. É como deixar de trocar uma lâmpada queimada. Com o tempo, você se acostuma com a escuridão e passa a viver tateando. Até que um dia esquece que poderia ver com clareza. Por isso a filosofia estoica insiste tanto na ação. Pensar é bom, refletir é necessário, mas agir é o que transforma. E não precisa ser uma grande ação. Pode ser uma decisão pequena, mas firme. Uma mudança de direção, mesmo que sutil. Um passo consciente. Marco Aurélio refletia muito sobre a brevidade da vida. Ele sabia que a morte não é algo distante, é uma possibilidade diária. E essa consciência, em vez de paralisá-lo, fazia com que ele valorizasse cada manhã como uma oportunidade de retomar o controle, de alinhar-se de novo com a razão, com o que é certo, com o que é justo. Ele não deixava para depois o que podia ser feito agora. E isso não por ansiedade, mas por lucidez. Porque quem entende que o tempo é limitado, para de desperdiçá-lo com distrações vazias. Começa a priorizar, começa a dizer mais não, começa a viver com mais presença e menos desculpas. Sêneca dizia que a pressa é a forma mais lenta de viver. E isso parece contraditório até a gente perceber como vive correndo sem sair do lugar. Acorda cedo, corre para cumprir tudo. Mas no fim do dia, a sensação é de vazio. Porque o problema não está no ritmo, mas na intenção. A vida sem intenção é como uma flecha lançada sem alvo. Pode até percorrer grandes distâncias, mas nunca vai acertar o que importa. O estoico, ao contrário, vive com direção. Ele não corre por correr. Ele anda com propósito. E esse andar, ainda que pareça lento aos olhos de quem vive apressado, é profundo, é firme, é real. E aqui entra um ponto essencial: a constância. A maioria das pessoas desiste porque espera resultados rápidos demais. Quer plantar hoje e colher amanhã. Mas a vida tem seu próprio tempo, e a constância é a ponte entre o que se deseja e o que se conquista. Cada dia em que você escolhe não ceder ao que te enfraquece, está moldando algo dentro de si. Algo que não se vê, mas que se sente. A constância é como o rio que esculpe a pedra, não pela força, mas pela repetição. O estoico não depende de motivação, ele depende de propósito, e esse propósito o mantém firme, mesmo quando o entusiasmo some. Ser constante não é fazer tudo certo todos os dias, é voltar para o caminho sempre que se desvia. É recomeçar 1000 vezes, se for preciso, mas sem perder a direção, porque no fim, quem chega não é quem corre mais rápido, mas quem não para. Quem entende que cada passo, por menor que pareça, é parte de uma construção maior. E essa construção não é externa, é interna. É o edifício invisível da integridade, da serenidade, da liberdade de ser quem se é, com verdade. Tem momentos em que a vida parece desacelerar só para te mostrar o que você vinha ignorando. Um contratempo, uma perda, uma pausa forçada. E aí, no silêncio imposto, tudo o que você vinha evitando aparece de forma clara. O incômodo que você mascarava com trabalho, a insatisfação que disfarçava com sorrisos, a desconexão que tentava esquecer enchendo a agenda. É nesses momentos que a filosofia estoica se revela mais necessária do que nunca, porque ela não vem para te distrair da dor, vem para te ensinar a olhar para ela sem desespero. A dor, quando encarada com sabedoria, vira professora, quando rejeitada, vira prisão.
Marco Aurélio sabia disso. Ele entendia que o sofrimento não é um inimigo a ser vencido, mas uma parte inevitável da caminhada humana. O que ele buscava não era evitar as tempestades, mas se preparar internamente para enfrentá-las com dignidade. E essa preparação não se faz com força bruta, mas com serenidade, com a prática diária de fortalecer a mente, de filtrar os pensamentos, de alinhar as ações com os princípios. Porque quando o chão treme, não é a aparência que te sustenta, é a estrutura. E essa estrutura se chama razão, se chama virtude, se chama fidelidade à própria consciência. Você já notou como a gente é rápido para reagir e lento para refletir? Alguém nos ofende e respondemos no ato. Algo dá errado e já surge a reclamação. Um plano falha e a frustração domina. Mas raramente paramos para perguntar: isso que estou sentindo precisa me controlar? Isso que me irritou merece minha energia? Essa reação está me aproximando ou me afastando de quem eu quero ser? A mente, quando desatenta, se torna como uma corda solta ao vento. Qualquer coisa a puxa. Mas quando treinada com atenção e presença, ela vira como o leme de um barco, pequena, mas capaz de mudar toda a direção. Epicteto dizia que não é a circunstância que define o homem, mas a forma como ele responde a ela. E responder, nesse caso, não é revidar, é refletir. É usar o tempo entre o impulso e a ação para escolher com consciência. E isso exige prática, exige treino, exige humildade para admitir que nem sempre a primeira reação é a melhor. Às vezes, a força está em se calar, em dar um passo atrás, em respirar antes de agir, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque quando a poeira baixa, é a lucidez que constrói. O impulso só levanta mais poeira. O estoicismo ensina que a mente pode ser como uma fortaleza, mas que não se constrói uma fortaleza em dia de tempestade. Por isso, os sábios treinam em dias de calma. Eles se preparam, observam, meditam, escrevem. Criam um hábito de retorno ao centro, não para se isolar do mundo, mas para não se perder dentro dele. Cada prática, por mais simples que pareça, é como uma pedra colocada nessa estrutura interna. Uma leitura que te desperta, uma anotação que organiza o caos, um silêncio que limpa o excesso. Nada disso parece urgente, até o dia em que a urgência bate e você descobre que a única coisa que te sustenta é o que construiu em silêncio. E essa construção silenciosa é o maior ato de amor próprio que alguém pode praticar. Não é comprar presente para si, nem tirar um dia de descanso, apesar de tudo isso ser válido. É manter o compromisso com o próprio crescimento, mesmo quando ninguém está olhando. É agir com firmeza, mesmo quando o mundo espera indecisão. É responder com serenidade quando o cenário grita por desespero. Esse é o poder de quem vive guiado pela razão, não pelas circunstâncias. De quem, em vez de ser moldado pelo mundo, escolhe moldar a si mesmo com disciplina, presença e verdade. Tem uma diferença enorme entre suportar a vida e viver de verdade. Suportar é acordar todo dia empurrando o relógio, cumprindo obrigações no piloto automático, engolindo incômodos calado e contando os minutos para algo mudar, mesmo sem fazer nada. Já viver de verdade é outra coisa. É ter presença. É estar inteiro na conversa, na caminhada, na escolha. Não é fazer 1000 coisas por dia, é fazer uma coisa por vez com verdade. O estoicismo te ensina isso, que não importa o quanto o mundo exija pressa, é só na calma que a alma floresce. E a alma que floresce não se contenta com sobrevivência. Marco Aurélio escrevia que é necessário viver não como quem carrega um fardo, mas como quem caminha com propósito. E isso não significa que o caminho será leve, mas que a forma de carregá-lo muda tudo. Quando você sabe por que está fazendo algo, o peso vira treino, a dor vira aprendizado, o esforço vira construção. Mas quando você não tem direção, qualquer dificuldade vira motivo para parar. A diferença entre o fardo e o propósito está na consciência com que se escolhe cada passo. E essa consciência não nasce de fora, nasce do silêncio que você cultiva para escutar o que importa. E aí entra uma verdade difícil de aceitar. Muita gente se distrai da própria vida com desculpas bonitas. Tô ocupado demais. Não tive tempo ainda. Depois eu vejo isso. Só que por trás dessas frases mora o medo. Medo de mudar, medo de encarar,
medo de se responsabilizar. E o medo, quando não é enfrentado, começa a vestir fantasias. Ele se disfarça de cansaço, de desinteresse, de procrastinação, mas continua lá, agindo pelas beiradas. O estoico olha para esse medo nos olhos. Ele não foge dele. Ele o acolhe, o entende e decide apesar dele. Porque a coragem não é ausência de medo, é decisão com medo mesmo. Sêneca dizia que, enquanto esperamos viver, a vida passa. E hoje, mais do que nunca, vemos isso acontecer. Gente esperando a hora certa, a pessoa certa, o sinal certo. E enquanto esperam, os dias passam. E enquanto os dias passam, as escolhas são feitas por inércia. A vida não para porque você está indeciso. Ela segue. E se você não escolher, alguém escolhe por você. O tempo que você tem é o agora. Não aquele agora impulsivo sem reflexão, mas o agora consciente. O agora em que você decide parar de fugir e começa, enfim, a viver com intenção. E essa intenção precisa de atenção. Você não planta uma árvore e esquece dela. Você rega, cuida, protege. Com a mente é igual. Todo dia tem que limpar o excesso, verificar os pensamentos que estão criando raiz, perceber as emoções que estão se acumulando. O estoico trata a mente como um jardim. E jardim bonito não é o mais enfeitado, é o mais bem cuidado. Às vezes, isso significa arrancar ervas daninhas, um hábito ruim, uma crença limitante, uma amizade que só suga. Outras vezes é só manter, continuar com constância o que você já sabe que te faz bem, mesmo que não seja glamuroso. E nesse cuidado diário, silencioso, você vai construindo algo que ninguém pode te tirar: integridade. A paz de quem olha no espelho e reconhece quem vê. Não porque é perfeito, mas porque é coerente. Porque não precisa fingir, nem explicar, nem provar nada. Porque sabe que a vida vivida com verdade, mesmo que sem aplausos, tem mais valor do que qualquer aparência. E isso é o que o estoico busca. Não ser admirado, mas ser inteiro. Porque quem é inteiro, mesmo que caia, sabe onde está o próprio chão. E quem sabe onde está o chão, levanta mais forte, mais lúcido, mais firme. Existe um tipo de força que não se percebe à primeira vista. Ela não grita, não exibe músculos, não busca aplausos. É a força de quem sustenta o próprio silêncio quando o mundo cobra respostas rápidas. De quem respira fundo antes de agir, mesmo com o coração acelerado. De quem tem todas as razões para desistir, mas ainda assim continua. Essa é a força cultivada no solo da consciência, regada diariamente por escolhas firmes, ainda que discretas. É esse tipo de força que o estoico valoriza, não a que impressiona, mas a que sustenta, a que resiste às tempestades sem perder a direção. Marco Aurélio não escrevia para mostrar sabedoria, mas para lembrar a si mesmo de não se perder. Porque ele sabia que o poder, a pressão, os elogios e as críticas podem confundir até os mais centrados. Por isso, ele mantinha o hábito de olhar para dentro todos os dias. E isso é algo que a gente pode trazer para a vida real, mesmo sem império para governar. Porque cada um de nós tem um território interno para administrar. Nossos pensamentos, reações, decisões. Governar esse território é mais difícil do que parece, mas também é o que mais liberta. Quando você começa a praticar esse tipo de vigilância sobre si mesmo, algo sutil acontece. Você passa a se respeitar mais. E esse autorrespeito é diferente de autoestima inflada. Ele não vem de elogios, nem de conquistas. Ele vem da coerência. Vem da capacidade de manter sua palavra mesmo quando ninguém está vendo. De não se trair por conveniência. De permanecer firme mesmo quando seria mais fácil ceder. E isso não é sobre rigidez, é sobre maturidade. É sobre compreender que o que você faz com você ecoa em tudo o que você vive. Epicteto dizia que você se torna aquilo que pratica com frequência. E se você pratica distração, se torna disperso. Se pratica fuga, se torna ansioso. Mas se pratica atenção, constância, disciplina, então, inevitavelmente, se torna forte. E isso não acontece da noite para o dia. É como afiar uma lâmina. Você não percebe de imediato, mas a cada passada na pedra, ela se aproxima da precisão. A mente humana é parecida. Precisa ser lapidada com paciência. E o que mais falta hoje é essa paciência. Todo mundo quer resultado rápido, mas o estoico quer solidez. Ele não corre, ele constrói.
E nessa construção, é preciso aprender a dizer não. Não ao que rouba seu tempo, não ao que suga sua energia, não ao que parece urgente, mas não é importante. O mundo vai tentar te convencer de que tudo é prioridade, mas se tudo é prioridade, nada é. O estoico entende que proteger o próprio foco é um ato de responsabilidade, porque onde vai seu foco vai sua vida. E quem vive disperso, vive pela metade. A atenção é o filtro que define o que entra e o que permanece. Se você não cuida dela, qualquer coisa passa. E depois, não adianta reclamar da bagunça. A vida vai sempre tentar te empurrar para fora de si. Vai apresentar distrações com cara de oportunidade. Vai sugerir caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais aceitos. Mas o caminho do estoico não é o mais curto, é o mais verdadeiro. E verdade às vezes dói, exige escolha, exige firmeza, exige sacrifício, mas também liberta. Porque no fim das contas viver com verdade não é só uma filosofia, é uma forma de existir que transforma o modo como você se relaciona com tudo ao redor, inclusive com você mesmo. Tem algo curioso que a gente vai percebendo com o tempo. Quanto mais você se conhece, menos precisa provar quem é. A necessidade de convencer os outros vai sumindo, e no lugar dela surge um tipo de paz silenciosa. Não é orgulho, é clareza. Você não precisa mais explicar tanto, justificar tanto, agradar tanto, porque entende que quem caminha com verdade não precisa se defender o tempo inteiro. Isso não te torna frio, te torna leve. O estoicismo chama isso de integridade, o alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. E quando isso acontece, até o silêncio passa a falar por você. Marco Aurélio, mesmo sendo a figura mais poderosa do império, se preocupava menos com sua imagem do que com sua coerência. Ele sabia que o mundo era instável, ora aplaude, ora condena, e quem baseia a própria paz no olhar alheio está sempre oscilando. Uma crítica derruba, um elogio infla, e assim a pessoa vai vivendo em função dos ventos de fora, sem nunca fincar raízes dentro de si. O estoico não se faz de pedra, mas escolhe onde se firma. Ele não ignora o que o mundo diz, mas não se molda por isso. Ele ouve, filtra, absorve o que é útil e solta o que não serve. E aí vem a pergunta que muita gente evita. Quem é você quando ninguém está olhando? Não a versão social, não o personagem do trabalho, nem o papel que a família espera. Mas você, cru, silencioso, sem performance, consegue ficar com essa presença? Ou precisa de distração para não encarar o que sente? O estoicismo insiste nesse retorno ao centro, porque sabe que toda resposta começa na escuta. E a escuta mais poderosa não é com os ouvidos, é com a consciência. Quando você para e se escuta de verdade, não tem como se enganar. A verdade aparece, e às vezes assusta, mas também orienta. Sêneca dizia que não há nada mais admirável do que alguém que domina a si mesmo. E domínio, nesse caso, não tem a ver com controle opressor, mas com soberania interior. É a habilidade de reconhecer os próprios impulsos, observar os próprios desejos e, ainda assim, escolher com consciência. É estar triste, mas não se destruir. É sentir raiva, mas não machucar. É ter medo, mas ainda assim agir. O domínio pessoal é o que separa quem vive por impulso de quem vive por princípio. E princípio, diferentemente de emoção, permanece quando a euforia passa. É firme, é guia, é raiz. Mas esse tipo de firmeza não se compra, nem se aprende de uma vez. Ela é construída, nos detalhes, nos dias difíceis, nas escolhas que ninguém aplaude. É construída quando você decide não se entregar ao comodismo, quando insiste em manter o que é certo, mesmo que ninguém mais esteja fazendo. Essa construção exige presença. E a presença não é só física, é mental, emocional, espiritual. É estar ali, inteiro, mesmo no cansaço, mesmo na dúvida, mesmo sem ter certeza de nada. Porque às vezes, o simples fato de continuar tentando já é uma vitória que o mundo não vê, mas que a consciência celebra em silêncio. A coerência consigo mesmo não é uma meta que se alcança e pronto. É um compromisso diário, um reencontro constante com o que faz sentido. O estoico sabe que vai errar, que vai falhar, que vai se perder em alguns momentos, mas também sabe voltar, sabe recalcular, sabe se perdoar e seguir.
não por orgulho, mas por respeito. Respeito à própria jornada, ao próprio tempo, ao próprio processo. E quando esse respeito se torna hábito, o olhar muda, fica mais tranquilo, mais firme, mais profundo. Porque quem vive com verdade não precisa gritar. A própria vida se encarrega de falar. É curioso como o mundo moderno nos empurra para fora de nós o tempo todo. O celular vibra, a rede chama, as novidades surgem numa velocidade que a alma não consegue acompanhar. A sensação é de estar sempre atrasado, sempre perdendo alguma coisa, sempre devendo alguma resposta. Mas no meio desse turbilhão, quase ninguém para se perguntar: o que de fato está me nutrindo? O que está me esvaziando? E mais, será que estou presente na minha própria vida ou só cumprindo uma sequência de reações automáticas? O estoicismo, nesse ponto, é quase um grito de lucidez. Volte. Volte para si antes que se perca de vez. Marco Aurélio, cercado por decisões de guerra e conselhos políticos, escrevia para si mesmo como forma de purificar o pensamento. E isso não era luxo. Era necessidade. Ele entendia que a mente, quando deixada solta, se enche de poeira, e que essa poeira, composta por distrações, vaidades e medos, turva nossa visão. Por isso, mais do que reagir, o estoico treina a atenção. Ele pratica o silêncio interno como quem afia uma ferramenta, porque sabe que a clareza não é dom, é conquista, é fruto da repetição, do esforço de escolher o que merece atenção e o que só ocupa espaço. Epicteto dizia: se você quer ser livre, aprenda a disciplinar seus pensamentos. E isso não tem nada a ver com pensar positivo o tempo todo. Tem a ver com observar o pensamento como quem observa um rio. Entender que nem toda ideia que passa merece abrigo, que nem todo medo precisa ser seguido, que nem todo desejo merece ser realizado. A mente solta demais vira tempestade. A mente treinada se torna bússola. E essa bússola é o que permite caminhar em paz, mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Porque o caos externo não desorganiza quem tem ordem interna. E essa ordem começa nas pequenas decisões. Dormir no horário, mesmo com vontade de continuar rolando a tela. Comer com atenção, mesmo que seja algo simples. Falar com honestidade, mesmo que doa. Dizer não, mesmo que o outro não entenda. Cada uma dessas atitudes parece pequena, mas juntas, elas moldam quem você está se tornando. A vida não é feita de grandes momentos épicos, é feita de repetições, de rotinas, de constância. E é aí que mora o estoico, no cotidiano, no silêncio entre duas tarefas, na pausa antes da resposta, no passo firme diante da tentação de desistir. Sêneca dizia que a mente precisa ser guiada como se guia um cavalo bravo, com firmeza, mas também com respeito, porque não adianta querer domar os próprios pensamentos com brutalidade. A mente se acalma na presença, não na repressão. Ela precisa de espaço para respirar, precisa ser ouvida, acolhida, orientada. E é nesse cuidado contínuo, nesse processo de escuta e ajuste, que você começa a perceber uma mudança. Não rápida, não barulhenta, mas sólida. Você começa a se reconhecer nas pequenas vitórias. Começa a perceber que está menos reativo, mais consciente, mais inteiro. E isso, por si só, já é revolução. E aqui vai uma verdade desconfortável. Enquanto você continuar vivendo distraído, estará adiando sua própria evolução. Não existe crescimento profundo sem enfrentamento. E não existe enfrentamento sem silêncio. O mundo vai seguir oferecendo conteúdo, entretenimento, motivos para olhar para fora. Mas a direção mais corajosa é sempre para dentro. É lá que mora a dor que você precisa curar. É lá que mora a resposta que ninguém pode te dar. É lá que mora a clareza que vai transformar sua forma de estar no mundo. E o estoicismo não é sobre viver isolado, mas sobre viver centrado. Viver com os pés no chão, o olhar calmo e a consciência desperta. Chega um momento em que você se cansa, não do trabalho, nem das pessoas, nem dos problemas do mundo. Você se cansa de si mesmo, da repetição dos mesmos erros, das promessas que não cumpre, da voz interna que insiste em sabotar toda tentativa de mudança. E esse cansaço, ao contrário do que parece, não é o fim, é o início, porque quando a alma se cansa da própria fuga, nasce a oportunidade de reencontro.
O estoicismo surge nesse exato ponto, quando a dor de continuar como está se torna maior do que o medo de mudar. E a mudança aqui não é externa, é íntima, é de dentro para dentro. Marco Aurélio escrevia que a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. E se você pensar bem, é exatamente isso que acontece. Alimenta sua mente com julgamento e viverá se comparando. Alimenta com medo e tomará decisões travado. Alimenta com gratidão e o mesmo cenário se transforma. A vida é reflexo do que você cultiva dentro. E cultivar é escolha, mesmo quando parece que não é. Mesmo quando o hábito antigo te arrasta, mesmo quando tudo em volta te empurra para o automático. A liberdade de redirecionar o pensamento é silenciosa, mas revolucionária. E é nisso que o estoico confia. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos afetam, mas o modo como reagimos a elas. E se essa frase fosse aplicada com seriedade, metade das nossas dores se dissolveria. Não porque desapareceriam, mas porque mudaria o peso que damos a elas. Alguém te ignora? Você escolhe se aquilo define o seu valor. Um plano dá errado. Você decide se isso é fracasso ou apenas redirecionamento. Uma crítica te atinge. Você define se ela é uma ofensa ou um espelho. O estoico não foge da realidade. Ele olha para ela de frente, mas com filtro. E o filtro é a razão. Sêneca dizia que a maior perda é a do tempo que não foi vivido com consciência. E no mundo onde tudo compete pela sua atenção, estar presente virou rebeldia. A maioria está com o corpo num lugar e a mente em 1000. Fala com alguém pensando no próximo compromisso. Lê algo já distraído com outra aba aberta. E quando vê, o dia passou. A semana passou. A vida passou. E o que ficou? Fragmentos, retalhos, momentos não vividos de verdade. O estoico se esforça para ser inteiro. Ele sabe que presença não é dom, é treino. E que viver sem presença é existir pela metade. Só que a presença só é possível quando há intenção. E intenção exige clareza. E clareza exige silêncio. Não silêncio de fora, mas aquele silêncio que brota quando você para de se justificar, de se sabotar, de tentar agradar a todos. É nesse silêncio que você escuta o que precisa ser ouvido. E muitas vezes o que aparece ali é desconfortável. Uma verdade que você vinha evitando. Um hábito que precisa ser cortado. Uma decisão que foi adiada por covardia. Mas é ali, naquele instante de honestidade, que começa a cura. E não há estoicismo sem cura, porque filosofia, no fim das contas, é uma medicina da alma. É por isso que o estoico valoriza tanto a solitude, não como fuga do mundo, mas como reencontro com a essência. Você não precisa sumir, mas precisa se visitar. Precisa aprender a estar consigo mesmo, como quem reencontra um velho amigo. Sem pressa, sem filtro, sem cobrança. Apenas com presença. E nessa presença, algo se ajeita. A mente clareia. A respiração se acalma. O olhar se firma. E então você volta para o mundo. Não mais como alguém que reage, mas como alguém que escolhe. E isso, num tempo de caos, é mais do que sabedoria. É liberdade. Tem gente que acredita que só será feliz quando a vida estiver perfeita, quando o salário dobrar, quando o relacionamento encaixar, quando a rotina for leve, quando tudo estiver no seu devido lugar. Mas esse quando é uma armadilha disfarçada de esperança, porque a vida, por natureza, é imperfeita. Sempre vai haver algo fora do lugar, alguém que decepciona, uma circunstância inesperada. E se a sua paz depender disso tudo estar alinhado, você vai viver eternamente em dívida com o presente. O estoicismo propõe outro caminho, aceitar o que não se pode mudar e agir com excelência sobre o que está nas mãos. Nem mais, nem menos. Apenas isso. E isso basta. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo de que o mundo externo é incontrolável, mas o mundo interno é maleável. É dentro que se ajusta o olhar, que se organiza o pensamento, que se encontra a calma. E não se trata de se resignar diante do caos, mas de se fortalecer para enfrentá-lo sem se perder. Quando você entende que nem tudo está sob seu domínio, para de desperdiçar energia com o que não depende de você. E essa economia de energia é o que gera força, porque o cansaço não vem do que você faz, mas daquilo que você insiste em controlar sem poder.
Epicteto ensinava que tudo começa com uma distinção: o que está sob meu controle e o que não está. Essa pergunta, simples na forma, é poderosa na prática. Está sob seu controle como você reage, o que você escolhe pensar, o que decide fazer agora. Não está sob seu controle a opinião dos outros, o passado, o humor alheio, os imprevistos do caminho. E quando essa clareza se instala, uma leveza nasce. Você para de lutar contra o vento, para de remar em direção contrária à correnteza, e começa a usar sua força com inteligência, com foco, com propósito. Sêneca dizia que aquele que sofre antes da hora sofre mais do que precisa. E quantas vezes a gente sofre por antecipação, por cenários que talvez nem aconteçam, por palavras que ainda não foram ditas, por suposições que moram só na cabeça. O estoico entende que o futuro é incerto, e justamente por isso não se deve viver escravo dele. Ele planta com atenção, mas não vive obcecado pela colheita. Age com consciência, mas não carrega a ansiedade do resultado, porque sabe que o valor de uma ação está na intenção e na qualidade com que ela é feita, não no aplauso que vem depois. E aqui entra a importância do agora, esse instante, o único que realmente existe. O passado já escapou, o futuro é apenas suposição. Só o agora pode ser moldado, escolhido, vivido, mas o agora só revela seu poder quando você está presente nele. E a presença não é passiva, é ativa. É prestar atenção no que faz, no que pensa, no que sente. É não deixar a mente vagar o tempo inteiro como se ela fosse dona de você. É chamá-la de volta com gentileza e firmeza, como quem guia uma criança inquieta pela mão, com paciência, mas sem perder a direção. O estoicismo é essa caminhada com os pés no chão e os olhos abertos, sem ilusões, mas também sem amargura. Uma filosofia que não promete uma vida perfeita, mas uma mente preparada. E uma mente preparada não foge da realidade, mas constrói dentro dela um abrigo firme, um lugar interno onde você pode voltar sempre que o mundo ficar barulhento demais. E nesse lugar, você não precisa ser nada além do que é. Só precisa estar inteiro, atento, vivo, porque viver, no fim das contas, é isso. Não esperar que o mundo mude para começar a viver com coragem. Tem momentos em que a melhor forma de avançar é parar. Parar de correr atrás de quem não quer ser alcançado, de insistir no que já mostrou que não tem futuro, de tentar encaixar em lugares onde só existe rejeição. Parar não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em batalhas que só drenam e nunca devolvem. O estoicismo não diz para você aguentar tudo, diz para você escolher bem o que vale a pena aguentar, porque suportar sem critério não é força, é abandono de si. Marco Aurélio, com toda a sua responsabilidade imperial, entendia que até o imperador precisa recuar às vezes. Recuar para refletir, recuar para respirar, recuar para não se perder na agitação do mundo. Ele sabia que não dá para tomar boas decisões com a mente embaralhada. Por isso, anotava suas reflexões como quem limpa o espelho embaçado da alma. E isso vale para todos nós. Quando você sente que tudo está turvo, talvez o mais urgente não seja agir, mas parar e ouvir. Ouvir o que seu corpo está dizendo. Ouvir a intuição que anda sendo abafada. Ouvir a própria verdade que tem medo de encarar. Epicteto ensinava que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E se você parar para pensar, isso explica boa parte da angústia moderna. Muita gente vive ocupada, mas não sabe com o quê. Corre, mas sem direção. Luta, mas por metas que nem escolheu. E no fim do dia, o cansaço não é só físico, é existencial. Porque não há nada mais exaustivo do que viver uma vida que não faz sentido para você. O estoico não corre atrás do que todos querem. Ele se pergunta, o que realmente importa para mim? E quando encontra a resposta, caminha. Às vezes devagar, mas com firmeza. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante para quem sabe aproveitá-la bem. Mas o que é aproveitar bem a vida? É luxo? É viagem? É conquistar mais e mais? Ou seria talvez estar em paz com quem você é, mesmo nas manhãs silenciosas? Ser capaz de saborear um café sem pressa, de olhar nos olhos de alguém sem estar pensando em outra coisa, de dormir com a consciência tranquila por ter sido honesto consigo mesmo? O estoicismo responde que viver bem é viver com virtude, e virtude
Aqui não é moralismo, é alinhamento entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Essa coerência é o que te blinda, não contra a dor, porque ela vai vir, não contra a perda, porque ela faz parte, mas contra a sensação de vazio que nasce quando você se trai. O estoico prefere uma vida simples com integridade do que uma vida luxuosa com culpa, porque ele sabe que a paz verdadeira não tem a ver com o que você tem, mas com o que você carrega por dentro. E se por dentro há clareza, há firmeza. E se há firmeza, nem o caos consegue te derrubar com facilidade. Você pode até balançar, mas não cai. E é por isso que a gente precisa se lembrar todos os dias de uma coisa: o mundo vai tentar te tirar de si. Vai te seduzir com promessas fáceis, vai te assustar com comparações, vai te distrair com barulho. Mas você tem o direito e o dever de voltar, de se recentrar, de se lembrar do que realmente importa. E isso não exige nada extraordinário. Exige presença, exige atenção, exige coragem de ir contra o fluxo, de se calar quando todos gritam, de refletir quando todos reagem. Porque é nesse contrafluxo que mora a liberdade que o estoico tanto valoriza. A verdade é que tem horas em que a gente precisa parar de olhar tanto para fora, parar de esperar que os outros mudem, que o reconhecimento venha, que o tempo certo chegue, porque no fundo, o que realmente faz a diferença é o movimento que você começa dentro de si. Enquanto você estiver esperando que o mundo ajeite as peças, vai se frustrar, mas no instante em que você decide ajustar o seu olhar, a realidade também se transforma. O estoicismo nos lembra disso o tempo todo. O mundo externo não precisa se curvar aos nossos desejos. É a mente que precisa se tornar mais firme que as circunstâncias. Muita gente passa a vida tentando resolver os outros. Ajudar quem não quer ajuda. Convencer quem não quer ouvir. Insistir em portas que já estão trancadas há tempos. Mas existe um momento em que você percebe que o maior gesto de amor que pode oferecer é voltar para si, se cuidar, se escutar, se fortalecer. Não por egoísmo, mas por sabedoria. Porque só quem se respeita consegue respeitar. Só quem se acolhe pode acolher. Só quem se sustenta por dentro pode oferecer algo de verdade para o mundo. Esse retorno para si é o começo da verdadeira liberdade. Sêneca dizia que não é porque os outros erram que você deve imitá-los. E essa frase cai como uma luva quando o assunto é foco. Em tempos onde todo mundo parece ocupado demais, barulhento demais, conectado demais, o silêncio se torna um refúgio sagrado. E o foco, um poder raro. Focar em si não é ignorar o mundo, mas escolher onde colocar sua energia. É entender que você não precisa acompanhar a correria dos outros para se sentir valioso. A sua jornada é sua. E quanto mais alinhado você estiver consigo, mais natural vai ser dizer não ao que não te representa. Marco Aurélio, mesmo como imperador, nunca deixou de escrever para si. Ele sabia que o poder externo era instável, mas o poder interno era cultivável. É isso que você precisa lembrar. Tudo o que é seu de verdade, sua lucidez, sua ética, sua calma, mora dentro. Pode ser acessado a qualquer momento, mas exige decisão, exige constância. Exige coragem de se afastar do ruído e se aproximar do essencial. E esse essencial quase sempre é invisível aos olhos dos outros, mas profundamente nítido para quem vive com consciência. Focar em si também significa se perdoar. Aceitar que vai errar no processo, que vai se distrair, que vai voltar a velhos padrões, mas cada vez que você volta para si com mais verdade, com mais humildade, com mais firmeza, algo se fortalece. E é isso que constrói uma vida sólida. Não a perfeição, mas a insistência em se lapidar, em ajustar o rumo, em respirar fundo e recomeçar. O estoicismo não pede que você seja inabalável, pede que você esteja desperto, presente, com coragem de fazer da sua mente um território de paz. Se esse vídeo falou com você, então é hora de dar o próximo passo. A jornada estoica começa quando a gente decide parar de fugir de si. E se você quer continuar nesse caminho de fortalecimento interior, de clareza, de liberdade emocional, eu te convido a assistir à playlist Foque em Si, aqui do canal Estoicismo Racional. São vídeos feitos para te ajudar a manter o centro, a cultivar a presença e a viver com mais firmeza.
mesmo em tempos turbulentos. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.